cuida de nós. Aleluia. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti, eu olho pra ti e espero em ti. Deus fala pra você nessa noite. Quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim, descansa em mim. Comece a sorrir. Muitas vezes nós estamos ali preocupados, nós choramos na frente do Senhor e parece que nós estamos sozinhos. Oh meu Deus, mas nós não estamos só não, porque a tua palavra promete que o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos. E naquele momento nós sentimos o Senhor nos abraçando e nos acariciando e dizendo para nós, igreja, sinta Deus falando para você nesta noite. Sinta o abraço de Deus. Ele fala para você assim nessa noite: o que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei o amanhã. Recebe, igreja, então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus. Eu cuido de ti. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite.
Vamos questionar o cuidado dele. Mas uma Acendeu a coisa luzinha é, verde aqui. confia no Senhor. Uma luzinha verde. Renovarão as tuas forças. Voarão com águias. Glória a Deus. Nós temos que aprender a confiar nele, independente das circunstâncias. Tem dia que para nós parece que é o ano inteiro sofrendo. Parece que as horas durante o dia, parece que durou uma semana, de tanta dor, de tanta lágrima. Mas uma coisa é certa: se nós esperarmos o Senhor, vai passar. Ele está cuidando. Glória a Deus. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Amém, Cuida da Jesus. nossa família, cuida de tudo. Aleluia. Amém? O segredo é confiar. Amém. Amém? Graças a Deus, vamos dar quantidade de tempo dessa noite, já estamos estudando a palavra. Amém, Jesus. Todos nós vamos aprender a palavra. Glória a Deus. No final, vamos orar. O dizimista, o ofertante. Aleluia. Se você vai devolver o seu dízimo, segura a sua mão para mim, com amor. A gente sabe que esses primeiros meses do ano é luta, meu irmão. No Brasil, a gente tem um costume de dizer que o ano começa quando? Março, depois do carnaval. Todo mundo sabe de qual é isso aí, né? Depois do carnaval. E hoje eu estava vendo uma reportagem que eu falei assim: meu Deus do céu, o governo fechou esse mês agora por 200 bilhões de dívida. Eu nem sei quantas notas de 200 é 200. Ai, muitas. Eu nem sei quanto vai vender isso. E às vezes a gente nem precisa nem de 1 bilhão, não. Né? É 100 mil resolver, 200 mil. Os 500 mil resolver do governo para algum terreno, então não tem. Mas Glória a Deus. que justiça desse Brasil, porque eu nem sei se está sendo gravado, porque está sendo gravado. Está sendo Mas gravado. tem justiça que a gente vê, que a gente, muitos de nós, não tiver aliançado na palavra, a gente questiona Deus. Verdade. E a gente vê o ímpio indo tudo bem. E o cristão que é dizimista, que é ofertante, teme a Deus de verdade, passa um carnaval. Você percebeu isso? Azar, Salmo 73. Esse governo, ele falou assim, no finalzinho, quase que meus pés desviam. Quase. Eu tive muito triste para desviar da presença de Deus. Mas então eu entrei no santuário de Deus. Irmão, aqui é lugar de cura. O templo, a igreja é lugar de cura. É lugar de coração. Glória a É Deus. lugar de ouvir uma palavra. Aleluia. E a palavra entrar no nosso coração. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Amém, Eu não Jesus. sei o que está me ensinando com isso, mas no final já deu Aleluia. certo porque ele está no controle. Amém? Glória a Deus. Eu estou difícil de entender. Quando eu vejo esse negócio desse aqui, não. Eu vou quebrar esse negócio justificado, ele não vai para jornal, não. Porque é tanta. Só vê coisas ruins dele, não. É verdade. Né? Mas eu tenho uma palavra: estarei convosco. Glória a Deus. Amém, Vamos orar, Senhor. Nós te adoramos Sim, meu Deus. na beleza da tua santidade. Sim, Jesus. Pedimos as tuas bênçãos agora, meu Deus querido, Sim, meu Pai. sobre cada dizimista, Glória a sobre cada Deus. ofertante. Ó Pai, aquele que hoje não pode Sim, ofertar, Senhor, que seja abençoado pelas tuas mãos também. Sim, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo da nossa vida, Senhor. Possamos dizer em alto e bom som, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoa a todos com a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome. E te confiamos a ti a nossa oração. Nós sabemos, ó Deus, Glória a Senhor, Deus. que cuidado de nós, ó Pai querido. Sim, meu Não tem Deus. nos faltado nada, Senhor. O Senhor tem sido fiel àqueles que te buscam, meu Deus querido. Sim, Deus. Passamos dias difíceis, passamos por luta, Sim, Pai. mas em meio à luta, o Senhor continua conosco, nos dando direção e nos dando a vitória. Então, meu Pai, abençoa a todos. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Amém. Toma paz, vocês lugar. Glória a Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, porque morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço,
te agradeço. Vamos ver. Deixa eu ver se a irmã vamos ver. É melhor. Um, dois. Também. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão animados? Claro que sim, né, irmão? Debaixo dessa chuva, vocês vieram para a casa de Deus. Amém? Então, vocês estão com fé. Amém? Vamos orar para a gente dar início ao nosso estudo? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e Pai eterno, através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por estar na sua casa, meu Pai, ouvindo a sua poderosa palavra, como o Senhor Jesus disse, passarão os céus e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vitória de cada irmão que está aqui. Eu te agradeço, meu Pai, pela vitória, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, pelo livramento. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada irmão. Em teu santo nome é o que lhe pedimos. E desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. A irmã quer ficar um pouquinho mais em pé. A irmã Maria do Carmo. Glória a Deus. Eu, irmão, a oportunidade que eu tenho, eu já estou sentando. Eu já cheguei aqui na igreja, estou sentando já, descansando. Amém? Mas glória a Deus, irmãos. Que bom que você veio à casa de Deus. Amém? Que bom que você tirou um tempo da sua vida para ouvir as palavras de vida eterna. Né? E você está na pegada de fé, irmão. Né, irmão Vicente? Mas você tem que vir que ele é zelador. Tem que abrir a igreja. Amém? Mas os irmãos, brincando, tá? O irmão Vicente também é da fé. Mas você, irmão, que veio essa noite, você está na pegada de fé, irmão. Sabe? É isso, irmão. Nós cremos, nós caminhamos. Nós cremos, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara. A fé, todo mundo quer ter uma fé maior, né, irmã Maria do Carmo? Uma fé mais operante, né? Tem como aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Amém? Então, irmãos, há níveis de fé sim, né? Certa vez o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, né, sobre o perdão. Aos discípulos foi e perguntou ao Senhor Jesus. Falava para o Senhor, Senhor, aumente a nossa fé. Que eles não tinham fé para seguir o que Jesus tinha dito, né? De perdoar. Amém? Então, há níveis de fé. Tem outra parábola do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, aquela passagem, irmãos, onde um pai leva o filho, que o filho, né? Ele fica possesso, não é isso? Ele dá como posso dizer? Um ataque, né? Epilético. Não é que eu posso dizer? Posso, né, irmãos? E ele fica lá, cai no chão, né? O pai chega e pede ao Senhor Jesus, Senhor, poxa, nos ajuda aí. Meu filho, desde criança, o demônio se apodera dele, ele bate a cabeça no chão, ele rola. E já era um jovem, né? E aí o Senhor Jesus, e ele fala para o Senhor Jesus, olha, eu levei esse caso para os seus discípulos, eles não puderam expulsar. Mas não era discípulo do Senhor Jesus? O Senhor Jesus vai lá, simplesmente com uma palavra, expulsa aquele demônio, não é isso? E aí os discípulos vão perguntar ao Senhor Jesus lá no particular, irmão, sabe? Né? Ele não quer passar vergonha, né? Perto de ninguém. Amém? Aí o Senhor Jesus fala com eles assim, olha, a casta de demônios, ou seja, a tipo de demônio que são expelidos através. Amém? Antes o Senhor Jesus fala, né? A geração incrédula, não é isso? Ou seja, tem situações, irmãos, eu tenho falado isso, em nossas vidas que só vai mudar através do jejum e, amém? São armas espirituais
que o Senhor Jesus utilizava, irmã Sara. Então nós temos que usar também. Então tem demônios que são mais resistentes, até a oração, irmão. Você está orando, mas as coisas não estão mudando. Né? Ou está intercedendo por alguém, não está mudando. Ou você está passando uma luta no seu trabalho, vizinhança, perseguição. Não sei se já aconteceu com os irmãos. Né, irmão Maria do Carmo? Do nada a pessoa olha para a nossa cara. Né, eu vou perseguir, você não fez nada. É ou não é? Já passaram por isso? De pessoas que olham para você, cisma com a sua cara e começam a te criticar, te perseguir. Isso acontece muito em trabalho, né? Estudo, né? Cursos. Experimenta, irmãos, fazer um jejum a favor daquela pessoa para repreender aquele demônio que está usando aquela pessoa para te atingir. Amém? Glória a Deus! Então vamos falar para a palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando sobre o quê? Sobre o quê, irmãos, que nós estamos estudando? Balaão, isso daí. Isso daí. Nós estudamos ali que quem contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus? Tentar, né? Não conseguiu. E agora eu peguei, hein? Qual o nome, irmã Maria do Carmo? Maria do Carmo é a irmã que vem na escola bíblica. A senhora vai vir domingo agora? Ah, não tem folga não, irmã? Domingo? Glória a Deus. Então já marquei. A senhora vai vir, amém? Os irmãos lembram, não? Eu esqueci o nome da irmã do cantinho. A minha irmã chama? A Rose. Pode falar Rose? Irmã Rose. Lembra não, irmã Rose? Quem contratou Balaão? Balaque. Isso daí. Amém? Ele contratou por quê, irmãos? Porque ele estava no caminho do povo de Deus. Era um inimigo. E o povo de Deus estava só vencendo, porque Deus tinha prometido a terra para eles, não é isso? Só que, irmãos, a terra já era do povo de Deus. No entanto, tinha o que lá na terra deles? Os intrusos, não é isso? Isso também diz para nós, irmão, o emprego é seu. É isso que você está passando, essa luta. Deus já te deu vitória. Mas tem inimigo ali nessa área que você também tem que atropelar. Aí Balaque viu que ia ser também atropelado pelo povo de Deus, né? Contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Não é isso? Durante 3 ou 4 vezes, Balaque falou: olha, se você amaldiçoar o povo de Deus, eu vou te dar tanto, vou te dar fortunas, não é isso? Vou te dar isso, vou te dar ouro, vou te dar prata, não é isso? Tentou comprar Balaão, não foi? Balaão foi lá, né, sob a orientação de Deus. Na hora de amaldiçoar, o que ele fez, irmã Sara? Irmã Sara, passa ou repassa? Calma, nós vamos chegar lá. A irmã está muito apressada. Então ele não amaldiçoou. O que ele fez? Ô, irmão, vocês não estavam aqui quarta passada? Ele foi contratado, o pastor Cláudio não pode. Amém? A irmã Marli chegou agora, hein? Vamos ver se a irmã Marli sabe. Hein? Ele chamou Balaão para amaldiçoar o povo, não foi? Sobre a orientação do Senhor, não foi isso? Ele foi lá, né? Teve aquele caso da mula, né? Falou com ele, né? Mas passando isso, ele foi, não foi? Sob a orientação do Senhor. Mas na hora de chegar para amaldiçoar, o que ele disse? O que ele fez? Abençoou. Isso aí, irmãos. Ele abençoou. Então você vê, irmãos, ali, a gente passou por isso, né, irmãos? A gente meditou sobre isso, né? Deus fala para Balaão: não tem como amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Lembra que eu fiz um início quarta-feira passada para a gente entender que nós estamos numa aliança superior? Nós estamos numa aliança do sangue do Filho de Deus, infinitamente maior que a aliança que eles estavam, não era? Então, irmão, se debaixo daquela aliança não poderia amaldiçoar o povo, ainda mais nós hoje. Então, por que eu estou falando isso, irmão? Porque tem cristãos que foram ensinados que eles têm que ter medo de bruxaria,
de olho grande, de inveja. Está errado, meu irmão. Está errado. Você é abençoado, creia. Amém? Então, Balaão abençoou o povo de Deus. Amém? Se você ler essa parte, se não me falha a memória, é Números 22, nós não vamos ler hoje, a gente não consegue, irmã Sara, identificar qual foi o pecado de Balaão, pastor Cláudio. Porque ali ele estava sob a direção de Deus, não foi? Ou não estava? Ele não era israelita. Mas ele conhecia Deus, ele temia Deus, sabia que era Deus. Amém? Tanto que ele vai consultar a Deus, o que eu devo fazer? E Deus, olha, você vai falar o que as minhas palavras. Somente isso. Ele obedeceu. E termina essa história com o quê? Ele obedeceu, amém? Então, nessa parte, irmãos, a gente não consegue identificar o pecado de Balaão. Agora eu vou fazer uma pergunta que a irmã Sara está de fora. A irmã Sara foi muito apressada, muita sede ao pote. Amém? Irmãos, tirando a irmã Sara, pastor Cláudio. Amém? Qual foi o pecado de Balaão? Se vocês não responderem, eu vou abrir para a universitária lhe responder. Oi? Não. Não foi isso. Foi pecado. Amém? Mas isso é legal, essa passagem. É interessante. Uma vez eu estava orando, né? Mas não estava orando nem pensando nisso não, irmão. Eu estava lá no campo, lá fazendo caminhada, acho que na pandemia isso, não estou lembrado. Eu estava orando assim, caminhando, tal. Aí eu vi um jovem. Isso é uma coisa que me irrita muito, é judiar de animal, entende? Aí eu vi um jovem, um adolescente ali, nossa, mas como ele batia no cavalo, irmão. Sabe? Crueldade mesmo. E eu ali conversando com Deus, tal, Senhor. Será que o Senhor se importa? Como é que eu vou falar alguma coisa para esse jovem ou alguém que judia de animal? Será que o Senhor se importa mesmo com os animais? Será que... Porque Deus morreu pelo ser humano, né, irmão? Não é isso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus morreu por nós. Nem por anjo Deus morreu. Será que Deus se importa com os animais? Né? E Deus me trouxe essa passagem. Leia ela. Pra ver se Deus não se importa. Né? Ele se importa sim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas enfim. Alguém mais? Qual foi o pecado de Balaão? E, irmãos, deixar a Sara responder então. A universitária Sara está com a oportunidade. Amém. É isso que a irmã Sara falou. Amém? Nessa passagem não mostra. Porque, na verdade, você tem que continuar lendo. Né? Quando eu comecei a estudar, a ler essa passagem, eu falei assim, onde que está? Né? Onde que está o pecado de Balaão? E aí a gente lê um pouquinho mais para frente, a gente vê o que a Sara está falando. Vamos ler? Números 25. Amém? Capítulo 25, produção. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos... Elas convidaram o povo dos seus deuses e o povo comeu. Inclinou-se aos seus... Tá vendo, irmão? Não só participou das coisas mundanas, nesse caso sacrifício é isso. Mas o que? Trocou Deus verdadeiro, Deus único, não é isso? Que os tirou da terra do Egito. Como é a memória do ser humano, né, irmão? É fraca, né? Como é a memória é fraca, né, irmão? Isso quer dizer o seguinte, irmão. Muitas das vezes você está na igreja, você recebe bênçãos de Deus, livramento, mas não... vigia, irmãos, porque você pode esquecer isso tudo aí, né? E aí, eles... comeu e inclinou aos seus deuses. Pode passar, produção. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor. A ira do Senhor
se acendeu contra Israel. Olha o inimigo por trás. Deus falou com Balaão: ó, eu não posso amaldiçoar o que eu abençoei. Só que o inimigo não desistiu, né? Balaque chamou Balaão quantas vezes, irmãos? Umas 3, 4 vezes, não é isso? Para amaldiçoar o povo. Isso quer dizer que Balaque representa demônios, tá? Os demônios não desistem de te atentar. Amém? Você venceu uma guerra, ele vai voltar. Use o mesmo remédio, use o sangue de Jesus. Amém? Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés: toma todas as cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Foi grave, meu irmão. Foi grave. O que os filhos de Israel fizeram foi grave. E a gente vê aqui, irmãos, que a ira do Senhor é como se fosse uma pessoa. Né? Deus fala da sua ira como se ela fosse uma pessoa. Então, isso que Israel fez estava provocando o quê? A ira de Deus. Temos que lembrar, irmãos, que a ira de Deus hoje, ela foi toda depositada sobre quem? Tá? Quem levou toda a ira de Deus? Jesus. Está entendendo, irmãos? Toda a ira de Deus, o pecado. A Bíblia diz que a pessoa que não aceita Jesus como Senhor e Salvador, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Lembremos-nos que nós estamos sobre qual a dispensação? De acordo com a teologia. Eu não fiz teologia, né, irmãos? Estou orando a Deus, amém? Se devo fazer ou não. Mas a gente sabe que nós estamos sob qual dispensação nós estamos hoje? Da graça, do favor de Deus, irmã Sara. Então Deus é longânimo, né? Então Deus está esperando as pessoas se converterem e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Entendemos isso? Glória a Deus. E isso, a gente sabe que a ira de Deus foi sobre Jesus. E nós entendemos o que, irmã Sara, que hoje nós temos acesso ao perdão, não pelas obras. Vou fazer isso para Deus me perdoar, vou fazer aquilo para Deus me perdoar, não. Como é que você recebe perdão? Através de quem? De Jesus. Amém? Todos vocês, irmãos, aceite Jesus e continue aceitando o sacrifício dele. E fica firme. Eu preciso somente do sacrifício, olhar para Jesus. A Bíblia diz que nós somos transformados só de contemplar Jesus. Amém? Através do Espírito Santo. Então, quando você crê no sangue, meu irmão, e confessa, o pecado não te escraviza. Amém? Glória a Deus. Pode continuar a produção. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe os seus irmãos a um medianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Deixa eu explicar isso daqui para os irmãos. Irmãos, o pecado e a carne, quando você não repreende a sua carne, não mortifica a sua carne, é isso que acontece. Todos estavam reunidos diante da tenda da congregação com Moisés, querendo saber o que estava acontecendo com a congregação, que tinha uma praga ali. A Bíblia diz que 24 mil pessoas morreram. De repente veio um homem de Israel, traz uma mulher medianita, passa na frente de todo mundo e vai para uma tenda. Lembra que um dos pecados foi prostituição? Estava tão cego que foi se prostituir diante de toda a congregação, irmão. Vamos lá. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão.
e foi após o homem israelita até a tenda, e os atravessou ambos. Entende, irmãos? Atravessou ambos. Ao homem israelita e à mulher, pelo ventre, pela barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. Pode continuar. E os que morreram daquela praga foram 24 mil. Está vendo? Balaão, irmã Sara, ele se rendeu à corrupção do inimigo. Ele se vendeu. Por um período ele suportou ali, ele seguiu o que o Senhor Jesus estava falando com ele. Não foi? Seguiu certinho. Mas, mais para frente, ele se corrompe e joga essa dica para fazer o povo de Deus perecer. Entendeu? E essa praga que entrou, irmã Maria do Carmo, teve uma baixa muito grande. 24 mil pessoas morreram. Olha. E a gente tem que lembrar, irmãos, que... Pode passar, produção. Então o Senhor falou a Moisés dizendo, depois que eu ler isso aqui a gente conversa. Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles. De modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Quem desviou a ira de Deus para a humanidade chama-se Jesus Cristo. Amém? Aqui eles tinham que cumprir a lei. Amém? Nós, pela fé, aceitamos. Amém, irmãos? Estamos numa aliança que o apóstolo Paulo... Vocês conhecem o apóstolo Paulo? Muito usado, irmã Sara. Várias cartas, não é isso? Números 25, 11. Romanos 14. Isso eu lembro de cor, irmãos. 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque eu sou perfeito. É isso? Pois não estás debaixo... Mas a lei não é santa, perfeita. Ela não foi dada por Deus. Né? Ela é isso tudo mesmo. Santa, perfeita, foi dada por Deus. Só que a lei não foi dada para o quê? Justificar o homem. Não. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo diz: para que o pecado se levante, Deus concedeu a lei. Amém? É um dos motivos da vinda da lei. E a Bíblia diz que a lei foi dada a quem? Quem recebeu a lei? Moisés. Mas favor e verdade vieram por quem? Jesus. Ué, mas a lei não é a verdade? É, irmã Sara. Mas não é a verdade que justifica. Jesus diz: eu sou o caminho, aquele que crê em mim. Eu acho que eu confundi, né? É a ressurreição, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Eu acho que eu confundi com outro versículo muito importante que eu gosto muito. Amém. Isso aí, tá certo. Eu confundi com outro versículo, com outra passagem que eu acho maravilhosa, que é: eu sou a ressurreição e a vida. Mas, enfim, Cristo é a verdade que liberta, não é isso? A lei não, irmãos, a lei te conduz. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, diz que a lei é como se fosse um tutor. O que é tutor? É alguém que cuida dos filhos, das crianças, que era muito utilizado naquela época. Quem tinha dinheiro pagava alguém para educar o filho. Mas a pessoa, o cristão, o adulto, ele não precisa de lei. Amém? Ele é o quê? Santificado em Cristo. Amém? Voltando, porque o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo do favor de Deus. É o que nós estamos, irmãos. Então, irmã Sara, você acredita nisso que está escrito aqui? Você acredita que é assim? Que o pecado não tem domínio sobre o cristão? Tem muitos cristãos, irmã Sara, que estão na igreja, são pessoas de coração, sabe,
sinceros para com Deus, mas estão presos no pecado. Presos em sua vida, não no meio da igreja, ninguém vê, mas na sua vida pessoal, particular, Satanás conseguiu entrar, conseguiu pegar a pessoa, sabe? E vários tipos de pecado, amém? Então está debaixo do jugo, o pecado escraviza a mente, amém? Então, se isso aqui, irmã Sara, é verdade, o contrário também é o quê? É verdade também. Se o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo do sangue, debaixo do favor de Deus, se você não está debaixo do favor, você está debaixo de quê? É o contrário que eu quero agora. Você não está debaixo do favor, você está debaixo do quê? Da lei. E da lei, o que vai acontecer com você? Pecado vai aparecer, vai te dominar. Porque na hora que você quer sair do pecado, o que você vai? Você vai na lei. E a lei exige perfeição. Se a lei justificasse homem, para que Jesus? A gente sabe que a lei não justificava. Tanto que junto com a lei, irmã Ana, o Senhor deu o quê? O sacrifício, né, irmã Marli? Eles tinham o quê? Sacrificar, não era? Não podia encostar nem um mosquito morto. Eles estavam... É verdade, irmão, que eles estavam impuros. Leia a lei. Leia, mas com olhar de pessoa em Cristo, tá? Leia para você ver os detalhes, tanto para homem quanto para mulher. Tudo que deixava impuro. Tá bem? Mas enfim. Voltamos para cá. Eu tenho que trazer isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo foi um grande doutor da lei. Não tem pessoa ali no Antigo Testamento que sabia mais que Paulo da lei. Mas ele tem um encontro com quem, Sara? Com Jesus. E a Bíblia diz, meu irmão, que quando Jesus entra na vida dele, ele fica o quê? Cego, não é? Alguém vai orar por ele. Acho que é Ananias, pô. É isso mesmo? Se eu não estou confundindo? Quando Ananias ora para ele, o que cai do olho dele? Escama. A lei, pastor, as pessoas que vivem na lei são os judeus hoje. A grande maioria, tem muita gente lá em Israel que não acredita em Deus, tá, irmãos? Tem uma vida secular, mas estão com o quê? Com o olho o quê? Uma tampa no seu olho, não consegue ver a verdade. Amém? Oi? Isso, uma trave, isso aí. Então, irmãos, a gente tem que ver isso, que Jesus é a luz que te ilumina, meu irmão. Amém? Mas enfim, voltando para lá, irmão. De modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Amém? Assim Deus não vai consumir os filhos dele. Amém? Porque Jesus desviou a ira de Deus. Porque, meu irmão, sem Jesus, sem o sangue, nenhum ser humano, pastor Paulo, entrará no céu. Amém? Nenhum. A gente tem que entender isso, irmão. Todos aqui aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Todos aqui já passou pelas águas? Todos? Bom, glória a Deus, né, pastor Paulo? Amém? Mas é isso, meu irmão. Para entrar no céu, somente pelo sangue do Cordeiro. As suas obras, meu irmão, não te levam para o céu, mas como o pastor Cláudio fala e fala muito bem, amém? Não é que você deve ser uma pessoa que não faça nada, né, pastor Cláudio? Não. Muito pelo contrário, sirva ao Senhor. Amém? O Senhor Jesus disse, olha, quando vos perseguirem, quando falar mal de você, né, te caluniar, e vai, se você está servindo ao Senhor Jesus, vão falar isso, vão fazer isso de você mesmo. O que Jesus fala? Chore, descabere. Ele fala isso. O que ele fala? Se alegre, por quê? Tem um porquê, irmã Rose, tem um porquê. Hã? Isso. Então tem galadão pequeno, pastor Cláudio. Se tem grande, tem pequeno. Ah, tem uma gente falando, eu não sei o que é galardão, não sei. Olha, mas se me perguntar exatamente o que é, eu também não sei te falar, não. Exatamente o que é, não sei te falar, não. Mas eu creio que é o quê?
Lembra que a gente tem que estudar um pouco sobre isso, que é sobre escatologia, né? Sobre o que vai acontecer, né? Esse período de que vamos passar no céu, depois essa terra vai ser restaurada, vamos reinar aqui, não é isso? Há posições espirituais. Deus é justo, irmão. Tem pessoas que estão dando a sua vida pelo Evangelho, literalmente. Tem pessoas que investem o seu dinheiro no Evangelho. Tem pessoas que frequentam a igreja, que se pode, tá, irmão? Não estou falando que todo mundo aqui pode vir todos os dias, mas se pode, está apoiando os trabalhos. Ora, meu irmão, vai chegar lá no grande dia, Deus vai te colocar no mesmo grau de importância uma pessoa que aceitou Ele, mas não moveu uma palha para o reino. A sua presença aqui, você está cooperando para o reino. A sua participação nesse ministério mantém essas portas abertas para que pessoas passem aqui, entrem e aceitem Jesus como Senhor e Salvador, irmãos. Então você tem uma cooperação no reino. E Deus deu esse privilégio para os seres humanos, não foi para anjo. Tem uma passagem muito bonita que eu já até li aqui, eu acho que eu preguei numa quarta-feira, do apóstolo Pedro, né? Lembra do centurião? O que o anjo foi lá? Falou assim, olha, vai lá pregar. Por que o anjo não pregou para o centurião? Não era para ele, não é função dele, é minha, sua. É nossa função falar do evangelho, meu irmão. Seja corajoso, sabe? Fala, abre sua boca e fala. É o poder da palavra, não é o seu poder. Amém? Glória a Deus. Mas enfim, vamos voltar. Pode passar a produção. Portanto, dize, eis que lhe dou a minha aliança de paz. Lembra que Jesus é quem? O príncipe da? Está em Isaías, tá, irmãos? Fala que Jesus é o quê? Pai da eternidade. Não é isso? Maravilhoso conselheiro. Príncipe da? Olha, meu irmão. Você crê em Jesus, aceitou, batizou, amém? Serve a Jesus. Sabe que você é conhecido do Senhor Jesus, mas está faltando paz interior? Você está crendo errado, meu irmão. Porque quem crê em Jesus tem a paz. Amém? Príncipe da paz. Aquele que desviou, furou a ira de Deus, Deus fez uma aliança de paz. Olha agora, lembrei de um versículo poderoso. Romanos 5:1. Produção, volta depois no 25:13. Hein? Produção trabalhou hoje, irmãos. Olha só que benção. Trabalhou hoje, produção. Aí veio para cá, olha só. Pegada de fé. Abençoado, né? O irmão está na pegada de fé abençoada. Tendo sido, pois, justificados pela... Olha, não é pela obra, não. Não é por ser perfeito. Justificados pela... Em quem? Olha, não é na lei, não? Não é em Moisés? Não é no pastor apóstolo, né, pastor Cláudio? Porque agora é de apóstolo para cima. Né, irmã Rose? Não é porque a gente crê naquele apóstolo ou bispo, não sei, que a gente é justificado? Não. Todo ser humano é justificado pela fé. É crer na obra de Jesus, do Filho de Deus, não é isso? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos... eu fui justificado, eu tenho paz com Deus. Amém? E Deus, lá atrás, o que ele fez com aquele que desviou a ira? Concedeu uma aliança de paz. Olha só que bonito. Deus me concedeu uma aliança. A ira não está sobre mim mais, nem sobre vocês. Ela foi toda ali no corpo de Jesus. Lembra que Jesus, naqueles momentos, irmãos, porque a gente, a igreja, né, irmã Marli, costuma muito romantizar o sacrifício de Jesus. Não, foi uma coisa muito dolorosa. Uma coisa muito, sabe? Como pode dizer? Cruel, bárbara, né, a irmã Marli? Não foi bonito, não, irmãos. Ali Jesus foi judiado. E a gente tem que pensar na opressão espiritual. Né? Quem já passou por depressão, síndrome do pânico, sabe o que é o peso espiritual, irmão. O dia está bonito, irmã Sara. O sol muito bonito, a pessoa está ruim. Então, irmãos, não é brincadeira depressão. Síndrome do pânico, não é brincadeira. Sabe?
Então Jesus, aquela nuvem, a sujeira do pecado, e todo tipo de pecado, tá, irmão? Fique pensando, todas as atrocidades que o ser humano pode fazer, aquela nuvem, tem até um videozinho que eu coloco aqui na Santa Ceia de vez em quando. Presta atenção, aquela nuvem vai sobre o corpo de Jesus. Ele está ali pagando o preço por você. Esse Deus é amor. Deus escolheu me salvar. Deus te escolheu também. Sinta-se agraciado. Quando você for deitar, fala, obrigado, Jesus, por ter me escolhido. Porque isso não acontece com todo mundo, tá? E não acontece mesmo. Você foi escolhido, agraciado. Eu sou escolhido sim. Amém? Jesus te chamou como ele chamou os seus discípulos, não foi? Jesus orou, depois que ele desce do monte, ele vai escolhendo um por um. Ele só escolheu as pessoas boas de Israel. Foi isso, sabe? Ele escolheu os maravilhosos de Israel, os perfeitos, os mais bonitos, as mais bonitas. Ele já começa com Mateus. Mateus era o quê? Cobrador de impostos. Para você ter uma noção, irmã, naquele momento em Israel, quem estava ali dominando Israel, irmã Sara? Roma. O Império Romano. Eles exploravam todo mundo que eles conquistavam. Não é isso? Então, o cobrador de imposto, irmão, para a sociedade de Israel, era como se fosse o inimigo da pátria. Eles estão nos dominando e você está trabalhando para eles ainda? Jesus vai lá e fechava ele para ser um apóstolo. Transforma a vida dele. Amém? Glória a Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus é a sua paz. Jesus é a certeza da sua salvação. Jesus é a certeza da sua cura. É a força, como o pastor Cláudio disse. Irmãos, passamos por lutas sim, todos nós aqui, todos aqui passam por luta. Todos aqui têm desafio na sua vida. Todos aqui. Não tem um que não tenha. Sabe? Agora, como o pastor Cláudio disse, e temos que dizer, o Senhor Jesus prometeu, eu estarei com vocês todos os dias da sua... Jesus não pode mentir. Ele está com você nesse momento difícil, nos momentos bons. Ele está com você, meu irmão. Não tenha medo. Satanás vai chegar perto de você. E se acontecer isso? E se acontecer isso? Todos aqui já receberam esse tipo de conversa fiada do inimigo. E se acontecer isso? Você tem que responder, falar. Jesus estará comigo todos os dias da minha vida e vai me dar força para passar por isso. Amém? Glória a Deus. Volta lá, irmão. E ele e a sua descendência depois dele terá a aliança do sacerdócio perpétuo. Amém? Porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Jesus teve zelo para o seu Deus, não foi? E fez expiação pela humanidade. Tremendo, né, irmão? Se essa revelação tive agora, tá? Glória a Deus. E o nome do israelita morto que foi morto com a midianita era Zirim, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos Simeonitas. E o nome da mulher medianita morta era Cosbi, filho de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os medianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós com seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos medianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no caso de Peor. Pode parar aí. Então, Deus não vai esquecer que o inimigo fez. Amém? A Bíblia diz que o povo de Deus perece por de conhecimento. Amém? Apesar, se não me falha a memória, essa passagem está em Oséias 9, se não me falha a memória. 4, né? Oi?
Tá. Vamos falar que está em Oséias? Acho que é melhor. Está em Oséias. Ou é 9:4 ou 4:9. Só que num desses dois capítulos, Deus está fazendo uma repreensão aos sacerdotes, tá? Porque eles são responsáveis por ensinar. Se eles falham no ensinamento, o povo perece. Amém? Não é a mensagem de hoje, mas eu tenho que abrir essa exceção. E nesse momento de Oséias, Israel vivia totalmente errado contra Deus. Em pecado total. Então a gente entende onde que é explicada a palavra de Deus, as pessoas vivem em santidade. Amém? Pode parar aí, agora vamos ler. Então entendemos, né, irmã Sara? Olha o pecado que aconteceu. Satanás vem com engano. Ele vem com engano para com os filhos de Deus. E onde há engano, Satanás está por trás. Amém? O Evangelho Quadrangular, todos os domingos pela manhã, a partir das 8 horas, nós temos a escola bíblica, tá, irmãos? Todos estão convidados. Amém? E a gente está estudando sobre a história do Evangelho Quadrangular. E é interessante, irmãos, que a gente está vendo que, como o Evangelho Quadrangular tem Cristo como centro, né? Isso é muito importante, irmã Rose. Porque tem igreja que você entra que eles nem falam em Jesus. O sangue, tanto faz o sangue. Estava numa igreja uma vez, aí teve um líder lá que falou assim, não, porque as alianças são iguais. Eu quase caí, né, quase caí da cadeira. Meu Deus. É só vocês lerem Hebreus. Está bem claro, falando da aliança do Senhor Jesus. E eu falei comigo, né, irmãos, porque eu sou muito educado, né? Vocês só têm me ensinado a ser educado, né? A pior coisa que tem é você afrontar um líder. Isso é errado, irmãos. Né? É igual você ver muitas vezes pessoas que vêm de outro ministério e querem ensinar todo mundo. É errado. Você tem que chegar e entrar, obedecer e aceitar aquele ministério que você está chegando. Não, irmãos. Isso não é de Deus. Sabe? Ninguém vai aceitar. Eu sou líder da escola bíblica. A irmã Maria do Carmo, a irmã Visa, é assim que faz. Não. Eu sei que você não vai fazer isso, né? Mas, né, pastor Cláudio, está errado. Ué. Você tem que aceitar. Ora, você está entrando ali, respeita. Tem uma história, né? As pessoas que estão aqui têm uma história, né? De vida. Tem um propósito porque veio aqui. Aqui é organizado. Ora, tem uma direção. Não é que está tudo errado. De repente... E geralmente pessoas assim, pastor Cláudio, não param em lugar nenhum. Né? Então aceite, seja humilde. Amém? Então eu falei comigo mesmo, falei, Senhor, dentro de mim, tá, irmãos? Onde está o sangue? É isso? Olha, meu irmão, não demorou muito. Porque outras coisas também que eram faladas. Não demorou muito, Jesus tirou aquela pessoa daquele lugar. Amém? Porque, irmãos, Deus não está dormindo. O Senhor Jesus está vendo todas as coisas que estão sendo praticadas. Tem muitos líderes, meus irmãos, que já se venderam, como Balaão se vendeu para o dinheiro, não é isso? Para a política. Em igreja só falo de política o tempo todo, não falo de Jesus. Se vendeu, né? Mas Jesus está vendo isso. Vamos para Números 31. Do 1 ao 18, para a gente ver exatamente, irmã Sara, onde Moisés fala onde Balaão errou. Amém? A produção está rápida, hein? Que é isso, hein? Não mole não, hein? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, vinga os filhos de Israel, dos medianitas. Vou ler um pouquinho mais rápido, irmão. Tem mais 2 versículos para eu dizer. Depois recolhido serás o teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo, armem-se alguns de vós para a guerra. E saíram contra os medianitas para fazer vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis a guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés mandou a guerra
1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. Com os vasos do santuário e com as trombetas do alaridos na sua mão. E pelejaram contra os medianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Vai? Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos medianitas. Isso também representa Jesus, tá? Tem um texto que fala que na cruz, Jesus despojou todo o principado e toda a potestade. E tirou deles o que eles tinham contra o povo de Deus. Daí uma nova mensagem, Mansaro, um pouco para frente, eu vou trazer de novo. Jesus venceu todo. A Bíblia diz, Jesus disse, é-me dado todo o poder. Todo o poder é-me dado. Jesus disse, não foi? Sobrou algum para Satanás? Satanás só conta com a mentira, engano. E o engano faz um estrago muito grande. Não faz? Evi e Requém e Azur. Não, aqui a gente vai pular, irmãos. A gente está em qual versículo? Tá, deixa eu ver aqui, porque eu tenho que ser mais ligeiro aqui. 31. Não, vamos continuar aqui mesmo. Evi, Requém, Azul e Arru e a Reba. 5 reis dos midianitas. Também, estava aqui, irmãos, eu não nem li. E também quem, irmãos, sabe? Quem, irmãos, que morreu ali? Hein? Balaão. Por que Balaão morreu? Filho de Beú. Mataram a? Vamos ver se a resposta já está aqui. Porém, os filhos de Israel levaram presos as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todos os despojos de toda a presa dos homens e de animais. Deixa eu ver. E trouxeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, que não está aqui, irmãos. Vamos para 2 Pedro 2, versículo 1,16. Queria ter mais 1 hora, irmão. Você aguenta mais 1 hora em pé? Acho que não, né? Pega ali, ó, uma cadeira para a senhora. Mas 2 horas, hein? Esse cara não aguenta. Já está queimando o joelho, né? E também, só irmãos, você tem irmãos que ficam o tempo todo em pé, olha só que benção. Olha, tremendo. Aqui, tem uma irmãzinha também, né? A Mini o quê? Mini Obreira. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Isso aqui Pedro falando no nosso tempo, tá, irmã Sá? Como eu identifico uma religião que realmente não é de Deus? Quando Jesus é apenas mais um. Jesus não é o centro, tá? Faça isso. Se vai começar a ouvir mensagens, tem sangue? Olha, eu vou ouvir. Vai ser bênção para a minha vida. Sem sangue, meu irmão, você vai cair da sua força. E você não tem força nenhuma contra o pecado e contra o reino das trevas. Mas se está falando de Jesus, pode ouvir. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias e perdição. Olha, tem falsos doutores, não tem, irmão? Fala muito bonito, lindo, mas você vai ver, não tem Jesus. E negarão o Senhor que os resgatou. Olha, hein? Negarão Jesus. E acontece isso hoje. Você é salvo pelas suas obras. Isso é mentira. Para que Jesus então? Vamos continuar. Trazendo sobre si mesmos repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. E por avareza é um pecado, irmão. Se ele tem aí um escorpião no bolso aí que não dá dízimo, você não dá oferta, meu Deus, né? Só Jesus. É pecado. Avareza, ela começa com avareza. Então vamos liberar a mãozinha aí. Vamos abençoar a casa de Deus, irmão. Sabe?
Quando eu estava desempregado, eu não tinha nada. Aí quando você está recebendo salário, você quer travar? Está errado, irmão. Você dizendo que você é abençoado, você foi abençoado, amém? E aí tem um ditado que fala, né? Se você for fiel no pouco, não é? Não é ditado, não, está na Bíblia, né? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, então o inferno existe, né, irmão? Tem religiões que dizem que o inferno não existe, pastor Cláudio. Que coisa é essa? Então Jesus mentiu? Jesus é a própria verdade. Oi? Não é, irmã Rose? Tem religiões que falam que o inferno, não sei detalhe. Não. Jesus disse que o inferno existe. Não é feito para nós. É feito para quem? Isso. E quando o ser humano não aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele escolheu o lado dele. E os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservadas para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa, o pregador da justiça. Gosto muito desse termo justiça, irmã Sara. Pregador da justiça. Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou à destruição a cidade de Sodoma. Lembra Sodoma e Gomorra? Irmãos, cidade pecaminosa. Leia a passagem de lá, essa passagem, e vê o que aconteceu lá. Isso não é o que está acontecendo hoje, né? No mundo todo, né? E pondo-os para exemplos que vivesse impiamente, reduzindo assim. E livrou o justo Ló. Ele era parente de quem? Ló? Abraão. A irmã Sara está afiada, hein? Mas vem na escola bíblica você ficar mais afiada, tá? Senão vai ficar cega, aí eu vou cortar muita coisa, não. Ele, na escola bíblica, como é que é? É a mola laser, tá? O laser fica bastante tempo. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, que é o nosso caso, né? Às vezes nós somos justos, estamos nesse mundo, pastor Cláudio, vendo cada atrocidade, não é isso? Todos os dias da sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os justos para o dia do juízo, para serem castigados. Já estou terminando, irmãos. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências da imundícia, desprezam as autoridades. Atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entende, perecerão na sua corrupção. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Manchas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes. Tendo o coração exercitado na avareza de novo, irmãos. Filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de quem? Balaão estava no caminho certo, ouvindo o Senhor, não foi? Faça isso, fala isso, fala isso. Até determinado ponto, irmã Rose. Depois ele se vendeu. Olha lá, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da... Quem citou foi apóstolo Pedro. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 16. Para a gente encerrar. Amém? Quarta-feira nós lemos bastante, irmãos. Amém? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então, Jesus, quem é o anjo da igreja? Quem era o anjo da igreja?
Nesse contexto aqui, quem é o anjo? Quem é o anjo dessa igreja? Então, Jesus está falando diretamente com a liderança. Amém? Então, o pastor Cláudio já olhou que essas cartas já tremeu na base. Ó. É para todos nós, tá, irmão? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as suas obras. Todas as nossas obras o Senhor conhece. Amém? A intenção do nosso coração. Nós escondemos às vezes do homem, mas de Deus a gente não esconde. Amém? Por isso que era se conversar com Deus sinceramente, irmãos. Ele conhece o coração. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome. E não te... Olha, Jesus reconheceu o pastor Cláudio. As qualidades daquele líder. Amém? No entanto, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeste. É isso mesmo? Não vou dizer certo. Tens, porém, isso, que odeia as obras dos Nicolaitas. Você sabe quem que foi os Nicolaitas? Você tem tempo, irmãos. Os quais eu também odeio. Que tem ouvidos e ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Pode passar, irmão. E ao anjo da igreja em Esmina escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheça as suas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que se dizem judeus, e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, e ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 filhos. Conheça as suas obras, e onde habitas, e é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de... Pode continuar? Ao qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e... Eu encerro aqui. Amém? Quarto que vem eu explico essa passagem aqui, o contexto, amém? Eu agradeço a oportunidade. Vamos receber o pastor Cláudio dando glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, que as palmas louvem o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós fazemos sempre estar no caminho de Jesus. Aleluia.